Eu quero compartilhar com vocês hoje a mensagem que deu origem ao livro. Eu quero que você, então, me acompanhe ali em Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8 de Filipenses 3. Depois que a gente lê, eu vou pedir para você manter o texto aí ou aberto ou marcado, porque depois eu quero voltar nos versículos anteriores. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz uma declaração. A declaração, ela precisa ser devidamente entendida. Ele diz: o que para mim era lucro, mudou de classificação, perdeu a posição na lista, passou a ser considerado como perda. Ele diz: e a única razão para esse rebaixamento de categoria, do que antes era importante para algo não importante, do que era lucro para perda, né? A única razão desse rebaixamento na categoria foi por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz: por amor de quem? Então ele está falando de uma descoberta que gera paixão, que gera atração. Em outras palavras, ele está dizendo: a descoberta de Jesus o colocou numa posição onde passou a ver em mim tamanho amor, tamanha paixão, tamanha fascinação e admiração por ele. E ele passou a ocupar um lugar de tão grande importância, que o que antes era importante, comparado com esse nível de importância que ele passou a ter, já não é mais importante como era antes. Na verdade, ele está falando de um lugar que pertence ao Senhor nas nossas vidas, que é o primeiro lugar, é o lugar de senhorio, mas é um lugar também de devoção, de paixão, de amor e de entrega, onde, se o Senhor de fato assumir esse lugar na nossa vida, algumas coisas antes que tinham a sua importância, já não terão mais a mesma importância, em comparação com o quão importante ele se torna nas nossas vidas. Esse foi o texto que Deus usou há 10 anos atrás, para corrigir algo que tem sido uma chave, uma revolução na minha vida. Eu nasci e cresci num lar cristão, eu sou grato a Deus por isso, eu aprendi muita coisa sobre o relacionamento com Deus, né? Eu sou o que alguns chamariam do rato de igreja, aquele que sempre viveu nisso, e tem alguns comportamentos que nós temos, que normalmente a gente não para, às vezes, para pensar por que tem e por que age como age. Mas há momentos onde Deus precisa apertar melhor os parafusos e trazer alguns ajustes. Então, a história dessa mensagem, ela começa há 10 anos atrás. Na verdade, antes desse confronto de Deus em fevereiro, eu tomei uma decisão em dezembro de 2007, que eu contei aqui. Eu fiz um resumo disso quando falei sobre um Deus exigente. Eu lembro que eu terminei de almoçar, empurrei o prato de lado, olhei para a Kelly, minha esposa, e falei: amor, nas próximas 3 semanas, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu estou tomando uma decisão. A partir dessa refeição eu já parei. Eu vou entrar esse dia 1º de janeiro e vou seguir os 21 dias só na água. E até que termine essas 3 semanas eu não como absolutamente nada. Estou começando nesse momento. Quando falei isso, ela me olhou com um certo ar de preocupação. Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 2 semanas. Eu lembro que a pergunta daquele foi: Deus te pediu isso? Tipo, você não está indo longe demais? Eu falei para ela: não, Ele não me pediu. Eu vou fazer porque eu quero. E eu falei para ela: eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero buscar a Deus como eu nunca busquei antes. E eu decidi, antes de virar 2007 para 2008, que 2008 seria o ano da busca, que eu ia buscar a Deus como eu nunca tinha feito na minha vida. E o jejum era apenas uma das coisas que eu queria ir além. Na verdade, eu li a Bíblia várias vezes naquele ano de 2008. E para que eu pudesse cumprir o que eu me determinei a fazer, eu comecei a fazer as contas. Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantas vezes eu ia ler a Bíblia? Então, aquela quantidade de capítulos, vezes aquela quantidade de vezes, dividido pelos 365 dias do ano. E eu tinha uma cota mínima de leitura todos os dias, que se acumulasse ia dar trabalho. Então, eu comecei com determinação, dizendo: eu vou cumprir a meta, eu vou gastar tempo em oração. E entrei buscando a Deus para valer. Fiz os 21 dias de jejum. Depois que o jejum terminou, continuei o ritmo da oração, da leitura bíblica. E nós estávamos ainda no começo do ano, meados de fevereiro. E tivemos uma reunião
né? A nossa reunião com líderes, há 10 anos atrás, ela acontecia na sala de cima que as crianças usam hoje antes de sair para as classes. E naquele momento, era só para a gente fazer uma oração e já entrar na nossa conversa, no nosso treinamento. A gente não tratava aquilo como um culto. Enquanto nós orávamos, alguém passou a mão no violão e cantou uma canção do Marcos Witt. Eu te busco, te anelo, te necessito. Quando a gente estava cantando aquilo, sobre buscar Deus, anelar Deus, né? Alguma coisa aconteceu assim de muito diferente. Eu não sei como foi para todo mundo. Para mim foi uma experiência única, singular, um marco de Deus na minha vida e na minha história. Eu sei que alguma coisa aconteceu para todo mundo que foi generalizado. Todo mundo começou a se prostrar, ajoelhar, deitar para o chão, alguns sentavam e era um choro generalizado. Eu comecei a chorar e eu não sabia porque eu estava chorando, mas eu chorava quase convulsivamente. Eu comecei a perceber enquanto chorava um sentimento de arrependimento se formando dentro de mim. E o sentimento de arrependimento era por não estar buscando a Deus como deveria. E eu queria estar aqui te contando que eu me entreguei, falei, é verdade. Mas uma hora que eu percebi em que direção a coisa estava indo, foi mais forte do que eu. Eu não consegui controlar ou evitar aquela reação. Na verdade, fui indignado, quase revoltado. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia e orando, mas assim, dedicadamente. E de repente me vem esse sentimento de que eu não estou buscando como deveria. Eu não verbalizei, porque a gente não tem coragem de falar com Deus desse jeito, mas para Deus você não precisa verbalizar. Você pensou, Ele já sabe. Na verdade, antes de você pensar, Ele já sabe. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces. Então quer dizer, pensa numa relação transparente com Deus, é a nossa. Ele é o Deus onisciente, presciente, não dá para esconder nada. Então mesmo não tendo coragem de verbalizar, eu sabia que Ele estava ouvindo. E aquele sentimento foi, se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Porque o que eu senti era uma cobrança de que a performance não estava boa o suficiente. E naquele momento o Senhor me respondeu, e essa frase ela virou o tema da mensagem, ela virou o tema do livro. A frase que o Espírito Santo falou ao meu coração naquele momento de choro, de visitação de Deus, foi até que nada mais importe. E diz, quando você chegar a um lugar onde eu sou tão importante na sua vida, a ponto das outras coisas perder importância, você chegou onde eu queria. O que você está fazendo nesse momento é apenas melhorar a sua performance e não necessariamente aumentar o seu interesse. Você está quebrando os seus recordes, está jejuando mais do que antes, está lendo a Bíblia mais do que antes, está orando mais do que antes. Mas o fato de você incrementar a performance não significa que necessariamente você esteja me buscando como deveria. Pastor, então significa que não adianta a gente orar, jejuar, ler a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. O grande dilema que eu quero começar abordando em primeiro lugar é o dilema da performance versus paixão. Porque há uma diferença, querido, entre você melhorar a performance e você ter um coração de fato atraído por ele. Em Marcos 7, nos versículos 6 e 7, Jesus cita o profeta Isaías. Ele diz, foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou. Agora presta atenção, Isaías profetizou isso cerca de 700 anos antes. Aí Jesus está falando para aquela geração, você acha que Isaías falou só com a turma deles? Vocês estão envolvidos nisso, cambado. Ele estava falando de vocês. Então se a mensagem dele se estendia 700 anos depois, envolvendo mais gente, não pense que eu e você escapamos dela. Porque na verdade Isaías não falou apenas para uma geração. Ele falou a respeito do comportamento humano. Ele falou a respeito de uma área ou de um assunto onde eu e você podemos falhar e tropeçar. E o que é que ele da parte de Deus falou? Isaías diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, está dizendo, a performance do culto e adoração é boa, mas o coração não está te acompanhando. Não existe paixão nesse nível de performance que você está apresentando. Então o Senhor diz, em vão me adoram. Ele diz, adoração perdida. Alta performance, baixa paixão, adoração perdida e comprometida. E de repente o Senhor começou a falar o meu coração e tudo começou a partir desse texto de Filipenses. Na verdade, pedi para você deixar aberto, volte comigo no versículo 4 de Filipenses 3. A gente leu o 7 e 8, agora vamos ler o 4, 5 e o 6, e aí você vai entender o contexto da declaração de Paulo. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Está dizendo, gente, eu já nasci, vamos falando um linguajar que você entende, eu já nasci crente. Circuncidado ao 8º dia, apresentado, dedicado a Deus desde a minha infância, oferecido para pertencer ao Senhor, criado nessa estrutura religiosa, mas em outro texto ele diz, me avantajando aos da minha idade. Ele diz, quanto ao zelo, eu fui fariseu. Os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Hoje, talvez, a maneira de se referir ao que eles eram seria classificá-los como os beatos carola, aqueles que realmente eram empenhados. Ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ele estava dizendo, pensa num cara que andou na linha. Ele diz que até a perseguição na igreja foi por zelo. Ele classifica depois, sem entendimento, escrevendo aos romanos, mas com zelo, na boa intenção. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha para a minha vida religiosa, para a minha alta performance, eu era o cara. Então, quando lá na frente ele está dizendo que antes para mim era lucro, eu considerei perda. Durante muito tempo eu lia esse texto, imaginando que Paulo estava falando da vida errada antes da conversão. O que antes para mim era lucro, era importante. Aquele tipo de prazer, aquele tipo de realização que era a gratificação carnal. Agora que eu sou de Jesus, já não é mais lucro. Agora eu entendi que é perda e faz dano. Eu pensava isso assim. Não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo aquela performance que eu valorizava tanto, que era tão importante, que eu me orgulhava dela, aquilo que era lucro, diante da sublimidade de conhecer a pessoa e entender o que é paixão por ele, a performance desmoronou, ela perdeu completamente o seu valor. E naquele dia o Senhor falou comigo, o que você está fazendo é melhorar a performance e não necessariamente melhorar a sua busca. Porque aperfeiçoar a sua busca não é quebrar os seus recordes e melhorar suas marcas, é aumentar o seu interesse por mim. E nesse momento o Senhor falou, não é necessariamente o que está acontecendo dentro de você. E aquilo foi um choque. É muito importante que a gente comece falando desse dilema de paixão versus performance. Na carta ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse 2, de 2 a 5. O Senhor Jesus começa elogiando uma igreja de alta performance. E diz, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. O que eu vejo aqui, nessas 3 declarações, obra, labor e perseverança, é uma progressão. Obras, mostra que eles eram ativos. Labor, fala de gente que trabalha até cansar, que realmente se doa. Mas perseverança é quando você só continua, não necessariamente apenas porque está motivado ou faz o que tem que fazer, mas norteado por um forte senso de propósito e compromisso. Alta performance. Era uma igreja que tinha resiliência. Isso tem que ser destacado. E de suportastes provas por causa do meu nome, não desfalecestes. A igreja tinha controle de qualidade. O que mostra não necessariamente que eles eram críticos ou exigentes, mas que eram sérios, comprometidos. E dispuseste a prova os se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, pensa na igreja, que quando você olha a descrição, qualquer pastor disse, eu aceitaria cuidar dessa turma. Gente de alta performance. Mas o Senhor diz, mas tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta você apresentar um alto nível de performance e um baixo nível de paixão. Pastor, o senhor está dizendo que a performance não é importante? Não. Estou dizendo que a performance não substitui a paixão. Se ela for o efeito colateral da paixão, se ela for o desdobramento e a consequência da paixão, ótimo. Se ela for a substituição, péssimo. E quando nós entendemos essas verdades, isso precisa reorganizar a nossa vida e a nossa atitude. Naquele dia, chorando naquela sala, aqui ao lado, há 10 anos atrás, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse, você lembra aquela história do supermercado? Eu falei, lembro. A verdade, já não lembro todos os detalhes, mas a história eu me lembro muito bem. Um dia desse, sentei com a Kelly e falei, quem era o casal? Eu falei, eu acho que era fulano. Ela falou, não era fulano. Não pode ser por causa... A verdade é que alguns desses detalhes eu não tenho, mas a história para mim é nítida e clara. Eu acho que eu estava no meu primeiro ano como pastor. E eu fui chamado para mediar uma discussão. Eu fui chamado para mediar um problema que um casal teve. Na verdade, a gente brinca que o casal crente não briga, tem excesso de comunhão. Eles tiveram exagero na comunhão. E aí fui chamado para mediar a conversa. Eu chego, pensa no marido indignado. Quando eu cheguei, já foi protestando. Pastor, essa mulher é louca. Então eu falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. O que aconteceu? Pastor, eu lembro que na época
Eu lembro que era recém-casado, que me parecia muito tempo de casado. Ele estava com cerca de 20 anos. Não sei se era perto de completar ou recém-completado. Vou deixar aqui no cerca, mais ou menos. Eu lembro que falou, nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Pastor, eu odeio supermercado. Eu falei, não é só você, o sindicato é grande. Mas e daí? E foi daí que eu resolvi agradar a mulher. Depois de 20 anos. Eu resolvi ir com ela no supermercado. E essa louca me chega e diz, eu não quero que você nunca mais vá comigo no supermercado. E ele estava revoltado. E a mulher serena, tranquila, esperando a vez dela e com um sinalzinho assim. Depois dele falou eu. Aí quando ele encerrou mais ou menos, falei, sua vez. Ela já começou assim, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Irmão, nem deu para ela continuar, ele quase demoniou. É uma louca, estou falando, tem testemunho, eu vou chamar. Já queria trazer o filho. Falei, para, é a vez dela agora. Eu falei, irmã do céu, até eu estou com dificuldade de acreditar que eu só não queria que ele fosse no supermercado. Eu falei, eu sei que as mulheres não são todas iguais. Talvez você não seja daquelas que quer discutir a relação no supermercado. Mas você nem querer que ele fosse. Eu falei, me explica isso que agora até eu estou duvidando. Ela falou, pastor, então eu vou explicar. Eu não queria que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. Eu fiquei que nem você, pensando, tentando entender a profundidade da declaração. Eu falei, me ajuda um pouco mais? Ela disse, pastor, para ele ir do jeito que foi, ficar olhando o relógio, reclamando, está demorando. Parece que ele estava se infligindo um castigo, uma autopunição. Ela disse, pastor, eu amo meu marido. Ele está bravo comigo, mas eu amo meu marido, eu quero melhor para ele. Para ele ir sofrer do jeito que ele sofreu, eu não quero que ele sofra mais. Então o que eu queria não é que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. E se ele não quer ir, então que nunca mais vá. Eu tive que concordar com ela. Falei, velho, tu ganhou o alvará, a libertação que você queria, está resolvido, vamos acelerar isso. Eu achava a história divertida, mas 10 anos atrás ali o Espírito Santo falou comigo. E ele falou comigo, você lembra daquele episódio? Eu falei, lembro. Ele disse, pois bem, há um paralelo que eu quero que você entenda. Ele diz, o que eu queria não é que você me buscasse. O que eu queria é que você quisesse me buscar. Sabe, eu já vou te mostrar esse meu segundo ponto, depois de falar da performance versus paixão, que o propósito pelo qual eu e você existimos é buscar a Deus. Mas Deus não quer apenas que a gente busque. Ele quer que a gente queira buscá-lo. E o que ele falou naquele dia, ao mesmo tempo que a sua intenção de ler mais a Bíblia é boa, irmão, eu tinha que ler várias vezes, mas eu não estava de folga. O dia continuava corrido. Então eu chegava em casa, depois que o dia acabava, aí eu começava as minhas horas de leitura bíblica. Eu sou um cara que eu troco a noite pelo dia fácil, eu sou notívago. Mas isso é bom quando você pode trocar pelo dia e dormir de dia. O problema é que eu estava num ritmo de vida comum, era o ano inteiro. Então não tinha como ficar madrugada, acordado e dormir até tarde depois. Então, na primeira semana é uma coisa. Eu já estava há 1 mês e meio naquele ritmo, dormindo bem menos. Então chegava ali 2, 3 da manhã, eu estava quase dormindo em cima da Bíblia. E o Senhor começou a falar no meu coração. O que você está fazendo ao só melhorar a performance é quase que se infligir uma autopunição, um autocastigo. Agora, vamos ficar aqui lendo a Bíblia e tornar esse tempo chato e enfadonho, mas vamos cumprir com o compromisso. Eu comecei a perceber que há uma diferença entre você buscar e você entender o que é buscar do jeito que Deus espera. Eu sei que a partir daquele dia tem uma frase do renomado escritor C.S. Lewis, que ela ganhou um significado completamente novo para mim. C.S. Lewis costumava dizer, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E diz, se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E na verdade, eu concordo plenamente com ele. Irmão, se Deus é tudo que a Bíblia diz que é, se o nosso relacionamento com ele pode ser tudo o que a gente entende na palavra que é. Deus não nos chamou apenas para viver uma vida religiosa. O Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Desde o Éden, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Ele queria estar todo dia junto, tinha uma visita diária. Ele está dizendo, eu quero ter comunhão com vocês, criaturas.
Eu quero me relacionar com vocês. Esse tem sido o anseio de Deus ao longo da existência da humanidade, desde o começo. É o propósito de Deus. Deus não queria apenas que eu e você abraçássemos o livrinho das regras e disséssemos, vamos andar direitinho, fazer tudo direitinho, fazer porque tem que ser feito. Na verdade, o que Deus espera é que a gente dê o devido lugar a Ele. Então vamos lá, gente, se isso tudo é verdade, então tem infinita importância. Se não é, e a conversa mole, não merece importância nenhuma. Mas a maioria de nós acaba vivendo a vida cristã, dando a Deus e as coisas de Deus um moderado grau de importância. Não quer dizer que não tem. Você está aqui, domingo após domingo, está tentando viver a vida cristã, mas muitas vezes Jesus não está nesse lugar, onde Ele é mas tão importante, que o resto perde a importância diante do lugar que Ele ocupa. E eu comecei a perceber uma outra coisa. Naquele dia, tem alguns versículos da Bíblia que você lê, relê, e às vezes parece que você não enxerga. Naquele dia o Senhor me guiou a Atos 17, eu quero que você abra lá comigo. O Senhor me guiou a Atos capítulo 17. Eu quero que você leia comigo os versículos 26 e 27. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero te dar aqui o pano de fundo, o contexto. Paulo está pregando em Atenas, na Grécia. Agora, o contexto não é só onde aconteceu. A gente tem que pensar no pano de fundo histórico. Nos dias de Paulo, que tinha cidadania romana, apesar de ser judeu, também tinha cidadania romana, quem dominava o mundo dos seus dias era o Império Romano. No entanto, antes de Roma, o império que dominou o mundo antes de Roma foi a Grécia de Alexandre o Grande. Alexandre não manifestou só o poderio militar e econômico, mas ele tinha uma visão de expansão da cultura. A helenização, nós vamos espalhar a língua, nós vamos espalhar a cultura, os nossos valores. Então, o Novo Testamento foi escrito e produzido na época do Império Romano, mas foi escrito em grego. Porque a influência era a língua universal daqueles dias. Alguém esses dias falou, pastor, é tipo o inglês daqueles dias. Eu falei, mais ou menos isso. Agora, o que eles espalharam não foi só a língua, foi uma cultura. E Paulo está em Atenas, que era o maior palco da filosofia do mundo da sua época. Até hoje não se estuda filosofia sem se remeter aos mestres gregos. E Paulo está lá no centro, no ninho, no coração do lugar que influenciou o mundo. E ele começa a abordar a questão de propósito nesse cenário. Para que Deus criou o homem? Eu não creio que isso foi acidente. Paulo está intencionalmente mexendo naquele tipo de resposta que os gregos mais procuravam. Lê comigo. Ele diz, de um só, uma clara referência a Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Está dizendo, Deus, a partir de um, multiplicou uma raça, estabeleceu lá na terra, determinou e fixou os limites da habitação, os tempos específicos. Agora, por que Deus fez isso? Nós estamos falando de um Deus eterno, e a definição de eternidade em Deus é diferente da nossa, que a gente tem começo, mas não tem fim. Deus não tem começo nem fim. Outro dia alguém brincando falou assim, em algum lugar lá no meio da eternidade, como se ela fosse divisível, Deus resolveu criar um homem. Com que propósito? Versículo 27, Paulo explicitamente diz, e até 10 anos atrás, mesmo tendo crescido no lar evangélico, nascido e crescido no lar cristão, sendo instruído na palavra, eu nunca tinha enxergado isso com a clareza que eu enxerguei naquele dia. Qual era o propósito da criação? 27, para buscarem a Deus. Para que a humanidade foi criada? Porque eu e você, que somos parte da raça humana, fomos criados. O que é que Deus tinha em mente? Qual era o plano? Qual era a ideia? Qual era o projeto? O texto diz que era para que nós buscássemos a Deus. Então você existe para isso. Essa é a razão da sua existência. Fala para alguém perto de você, fala, você existe para buscar a Deus. Agora, vamos continuar lendo, ele diz assim, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que Ele não está longe de cada um de nós. O que é esse tateando? Tateando é a busca limitada. É quando você está desprovido de visão, sai apalpando. Você, como eu, já deve ter sido pego por esses blackouts, falta de luz, e a gente acaba dizendo, eu tenho certeza. Hoje a nova geração com celular não tem esse problema. A nossa era assim, eu tenho certeza que tem uma vela, uma lanterna naquela gaveta tal. E aí a gente saía
no escuro, apalpando para procurar. Então, esse tipo de busca apalpando é a busca onde nós estamos desprovidos de visão. Nós não estamos no nosso melhor, mas é possível conseguir resultado. E do outro lado, a Bíblia diz que Deus não está longe. Em outras palavras, está dizendo, vocês são limitadinhos para buscar, mas eu vou facilitar. Eu não consigo ler e falar desse texto sem lembrar de um episódio que para mim é marcante. São muito boas memórias. De quando meus filhos eram bem crianças, ainda uns toquinhos de gente. Uma das coisas que eu gostava de brincar com eles era de me esconder e eles tinham que me achar. Mas lógico, irmão, estamos falando de umas crianças, né, que ainda eram uns toquinhos de gente, eu tinha que facilitar. Eu lembro que eu ajoelhava na frente do sofá, cobria só a cabeça com a almofada. E de vez em quando eles tiravam, achei. Eu tinha vontade de dizer, grande coisa, qualquer um faria. Mas naquele momento, você tem que dizer, não, está no meu nível. Eu tenho que facilitar, porque o propósito era me achar. E eu queria que eles me achassem. Quando começou a ficar óbvio demais, porque começa a pegar um pouquinho de idade, da almofada já não tinha graça. Então eu ia para trás da cortina da sala. Eu fazia questão de não encostar na parede, mas naquela época, mesmo se encostasse, a barriga era bem maior do que hoje. E quem riu já está há mais tempo aqui na igreja, lembra disso? Então, eu fazia questão de deixar o pé aparecendo. Às vezes forçava ainda o volume, empurrava a cabeça. Eu lembro de uma das cortinas que a gente tinha, não sei o nome daquilo, se é voal que chama, tinha uma espécie de renda na frente. Então, às vezes eu entrava naquilo que era quase que transparente. E engraçado era ver o Israel ali, tá ali, como se nem estivesse vendo eles, ou como se fosse difícil de me enxergar. Eu fico imaginando Deus fazendo com a gente algo parecido. Está desprovido de visão, apalpando. Então não vou dificultar. Porque qual era o propósito dele estabelecer a busca? Era que nós tivéssemos o resultado de encontrá-lo. Por isso que ele diz, serei achado de vós. Agora, ele não apenas nos criou para buscar, ele não apenas facilita, apesar da nossa limitação, mas existe algo que regula essa busca, que na verdade determina se ela será ou não eficaz. Isso está lá em Jeremias 29:13. Eu nem vou abrir, a maioria de vocês conhece o texto de cor. Buscar-me-eis e me achareis. Mas ele não parou aí. Ele não falou só busca e acha. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Naquele dia o Senhor começou a falar comigo, a busca que produz resultado não é a busca de alta performance, é a busca onde você põe o seu coração nela, onde existe de fato interesse. E foi exatamente nesse momento que a frase, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar, ela fez todo sentido. E sabe, irmãos, eu tenho percebido isso. Eu já estou há muito tempo no pastorado, lidando com gente há muito tempo. Sabe o que é impressionante? O que determina o resultado que nós vamos ter em Deus não tem nada a ver com o ambiente. Um dia desse alguém falou para mim, pastor, é muito difícil. O lugar que eu estou e moro não tem uma boa igreja. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo 84 fala de alguém que cultiva um relacionamento com Deus e que passando pelo vale árido faz dele um lugar de fontes. Você não tem que estar num lugar de fonte. Você carrega a fonte. Se você tiver o relacionamento correto, não tem nada a ver com o lugar onde você está. Sabe, eu percebo às vezes no mesmo culto. Teoricamente, o mesmo culto deveria produzir o mesmo impacto para todo mundo, mas não é assim. Eu lembro de uma reunião específica. Terminou, veio um irmão. Ele estava todo emocionado, pastor. Que isso? Que isso, velho? Deus não é gente. Isso é coisa que os nordestinos entendem demais. Ela fala, Deus não é gente. Que coisa louca foi essa? Que glória, que visitação. O cara todo tocado. Para ele tinha sido culto a vida dele. Logo depois eu falei com o outro. Ô pastor, o negócio estava troncadinho hoje, né? Louvorzinho meia boca, uma palavra comprida. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, seu sermão é como uma espada. Eu falei, entrou firme? Ele falou, não, comprido e chato. Esse estava brincando, os que normalmente pensam assim, normalmente não fala para a gente. Aí, essa pessoa está dizendo, o cultinho truncar. Eu estou pensando, os dois estavam na mesma reunião, porque não é possível. Esse aqui dizendo, Deus não é gente, dizendo que foi a glória. E esse outro dizendo que a coisa foi ruim. Irmão, deixa eu te dizer, nem sempre é a reunião. A maior parte das vezes é você. É o seu coração. E nós precisamos entrar nesse lugar onde o nosso coração começa a ser tão atraído, tão cativado pelo Senhor, que isso não apenas vai fazer as outras coisas perder importância e garantir que Ele tem um lugar de preeminência, de primazia na nossa vida.
Alguém me perguntou esses dias, pastor, esse livro é a respeito de amor por Jesus? Eu falei, não, esse livro é a respeito de tudo na vida cristã. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as tuas forças. O que é que Jesus estava dizendo? Que isso é o que de mais importante tem, você não vai achar nada na Bíblia que concorra com isso. Por que que é o mandamento mais importante? Porque ele gera alinhamento em todas as áreas. E o maior mandamento não é só amar a Deus, é amar a Deus com tudo que é em você. Você tem que pôr tudo de você nisso. Quem ama o Senhor de todo o coração, anda em obediência. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque é impossível você colocar Deus nesse lugar da maior importância e cuspir na cara dele, pecando deliberadamente todo dia. Ou ele está nesse lugar, isso vai te afastar do pecado, ou você está envolvido com outras coisas e não deu a ele a devida importância. Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei. Quando nós entramos nesse lugar, isso não só define a posição que o Senhor tem na nossa vida, não só define as respostas que nós devemos dar, gera um efeito em cadeia em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos entender por que o assunto é tão sério. Nós não estamos falando mera e simplesmente de paixão. É muito mais do que isso. Isso envolve o lugar de senhorio, envolve o lugar de primazia dele, envolve as escolhas que eu e você teremos que fazer. Eu gosto de uma frase de Wesley. Ele diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja ele. Toda vez na história que você acha os santos homens e mulheres de Deus que chacoalharam a geração, você vai perceber coisas em comum. E uma delas é o nível de inclinação, de predisposição que eles tinham no coração, entendendo a razão pela qual haviam sido criados e por que existiam. Irmão, você já parou para pensar por que é que Deus te deu o direito de escolha? Por que é que Ele deu o livre-arbítrio? Todo dia alguém falou, pastor, mas Deus dá ao homem a opção de pecar. O senhor acha mesmo que foi uma boa ideia? Deus dá ao homem a opção de não escolhê-lo. Falei, eu não olharia por esse lado. Deus nos deu a opção de escolhê-lo. E não a opção de não escolhê-lo. O que Ele queria é que nós usássemos a escolha e por decisão fôssemos ao encontro dEle. Agora, que sentido faz? Deus, em vez de programar eu e você para ser um robô automatizado que faça a vontade dEle, Ele nos dá o direito de escolher porque Ele quer que a gente escolha correto. E daqui a pouco eu e você estamos vivendo a vida cristã debaixo de um peso, de um fardo, da obrigação de fazer algo que o nosso coração não está tão alinhado. Se nós não corrigirmos isso, nós já perdemos a essência de tudo. E se você entende que o propósito pelo qual o homem existe é a busca, e que a busca que Deus espera é essa onde põe todo o coração, então você vai descobrir que um dos seus grandes inimigos que atrapalham o propósito pelo qual você existe, uma das grandes armadilhas da sua vida não é só o pecado. Durante muito tempo eu tinha claro e definido, meu maior inimigo é o pecado. Alguém me perguntou, pastor, não é o diabo? Eu falei, não, é o pecado. Porque se eu não pecar, o diabo não pode fazer nada comigo. A Bíblia diz que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Só que a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. Isso acontece quando eu e você pecamos e quebramos princípios. Então eu falei, o que eu preciso é me vigiar. O que eu preciso é me guardar. Eu tenho que me manter longe do pecado. E durante muito tempo na minha vida cristã eu pensava, esse é o problema. Mas há 10 anos atrás, naquela salinha, o Espírito Santo falou comigo, você não está errado quando reconhece que o pecado é um inimigo. Você está errado quando acredita que ele é seu único inimigo. O Senhor diz, um inimigo que vocês não reconhecem como inimigo, porque ele não tem cara de inimigo. E vocês não conseguem ver o dano porque não entenderam nem o propósito pelo qual existe. São as distrações. Eu quero falar um pouco a respeito disso. Porque talvez o que nos impeça de entrar nesse lugar de busca, onde nada mais importa, não é que Deus não tenha a sua importância, é que nós deixamos que outras coisas sejam quase tão importantes quanto Ele. E se nós não chegarmos nesse lugar onde nada mais importa, Paulo diz, em nada tenho a minha vida como preciosa. Ele está dizendo, eu estou me lixando do que vai acontecer. O que tem valor é agradar o meu Senhor Jesus, o resto não importa. Há um lugar, querido, onde nós estamos tão alinhados com o coração de Deus, que a nossa vida reflete e transborda isso o tempo todo. Agora, quando não estamos, nós podemos estar nos enganando. Em Êxodo, no capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nós vemos que quando Moisés é enviado por Deus para falar a Faraó, para libertar o povo, a palavra que Moisés traz a Faraó é, deixa meu povo ir para que me adore. O propósito da redenção, o propósito da libertação, era um só, adoração.
Deus não queria apenas tirar a nação de Israel do Egito para dizer, eu não estou aguentando ver vocês sofrendo, quero melhorar a vida de vocês. Quero que vocês mandem no nariz de vocês, tenham liberdade. Deus não queria tirá-los de lá apenas para melhorar a vida terrena. Ele está dizendo, eu quero tirar vocês desse lugar e conectá-los comigo. Eu quero que vocês entrem no lugar da adoração. Eu quero que vocês entrem no lugar da intimidade. Agora, vamos pensar, porque há um paralelo por trás disso. No momento que Moisés fala isso para o faraó responde, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Ele diz, vamos encher o povo de trabalho, para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Qual era a proposta? Vamos distraí-los. Vamos roubar o foco deles. Agora a pergunta é, isso foi só a ideia de um déspota daquela época? Na simbologia bíblica, Faraó, ele tipifica Satanás. Aliás, o paralelo é enorme. Eles, como nação, Israel estava debaixo do senhorio de Faraó? Sim. Estavam debaixo de escravidão de um tirano? Sim. Essa é a nossa história. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. A gente também estava. Quando foi que eles saíram? Na noite em que o cordeiro de Páscoa foi imolado. O sangue foi derramado. Quando foi que eu e você saímos debaixo do tirano que nos oprimia? Quando o Senhor Jesus morreu por nós. E Paulo escreve aos Coríntios e chama Jesus de o nosso cordeiro pascal. Agora, não era só a morte do cordeiro. Eles tinham que pegar do sangue do cordeiro, colocar nos umbrais das portas. Assim como também o que muda a nossa história e gera a nossa libertação, não é mero e simplesmente o fato de que Jesus morreu. É quando nós nos apropriamos do seu sangue, da sua obra, e trazemos isso para a nossa vida. O paralelo está definido. Quando eles saem do Egito, a nação de Israel é levada, conduzida por Moisés até o Sinai. No Sinai, Deus faz algumas declarações sobre quem eles são. Essas mesmas declarações são repetidas sobre nós, a igreja do Novo Testamento. Em 1 de Pedro 2,9, ele cita as mesmas palavras de Êxodo 19, 5 e 6. E diz, vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles estavam sendo libertos daquela escravidão para adorar o Senhor. E a gente? Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetiza. Em Lucas 1, lá no final daquele capítulo comprido de Lucas 1, e diz assim, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O paralelo se cumpre de ponta a ponta. Então a questão é, era só a ideia brilhante do faraó de distraí-los? Ou isso na simbologia bíblica representa uma armadilha que o mesmo Satanás que quer nos enredar no pecado, que é chamado de tentador, tem para nos parar em relação ao propósito? Agora, sabe o que é interessante? Nós somos a geração que mais viveu conforto, tecnologia, avanço, descoberta na história da humanidade. Nunca antes se desfrutou tudo que a gente tem. Locomoção depressa. Eu falei aqui esses dias, Paulo faz uma viagem de Jope, Pedro faz uma viagem de Jope a Cesareia Marítima, 2 dias caminhando, irmão, 30 quilômetros por dia. Eu fiz o mesmo trecho de carro em 40 e poucos minutos. Eu brinco que se Paulo olhasse isso lá do céu, ia falar para Deus, é injusto. Irmão, só naquele trechinho que eu fiz em 40 minutos, eu salvei 2 dias da minha vida. Era 2 dias de tempo livre comparado à vida de Pedro que eu poderia ter. Mas não importa o quão rápido as coisas ficam, a gente arruma mais coisas para fazer. Eu lembro do início do meu ministério, de eu fazendo visitas nas casas. E eu peguei o fim de uma era, de uma outra geração, que era a geração dos meus pais. E eu lembro que por mais de uma vez cheguei numa casa para comer. E a família que me convidou, ela fez um macarrão caseiro, desde a massa. Não se pegava molho de tomate pronto, se pegava os tomates. Ia se preparando a massa, o molho, tudo enquanto a gente ia conversando. Eu já sou de uma geração que, na verdade, comprava o macarrão um pouquinho mais adiantado no supermercado, pelo menos já pronto. Mas a nova geração, ela é impaciente. Que os 3 minutos do miojo demora muito ainda para eles. E quanto mais se facilita, mais coisa a gente arruma para fazer. Irmão, eu lembro da época em que a gente tinha que programar para ter tempo num fim de semana e conseguir assistir um filme, porque era 2 horas, era muito tempo num dia. A nova geração toma um porre de série, um episódio atrás do outro sem parar. E quanto mais tempo a gente ganha em algumas coisas, mais a gente perde em outras. Porque, na verdade, a gente toda hora se deixa distrair. Alguém disse, um certo pregador disse, que uma das coisas boas das redes sociais. Na época, o Instagram não estava em alta como agora, e ele falou do Facebook e do Twitter.
Aí ele diz o seguinte, uma das coisas boas é que quando nós chegarmos diante de Deus para prestar conta, não vai colar desculpa, eu não tinha tempo para orar. Porque o Senhor vai puxar o registro e dizer, e essas horas que você gastava todos os dias nas redes sociais? A maioria de nós não enxerga, mas há muitas distrações. Em Lucas 14, Jesus estava comendo, a partir do versículo 15 até o 20, nós temos esse relato. Jesus está comendo e alguém solta um comentário, bem-aventurado quem comer contigo no reino. Jesus aproveita o contexto, tanto da comida como do comentário do camarada, e fala de uma parábola, de uma ceia, um banquete que foi preparado. Banquete na Bíblia, querido, é mais do que comer para repor as forças no dia a dia. Fala quando se senta para celebrar algo, do tempo de comunhão, é a valorização, tem convidados. E ele preparou o banquete e convidou. E não é um convite assim, dizendo, gente, daqui um mês vai rolar, põe aí na agenda. É mais ou menos o seguinte, estou te chamando, nós vamos ter um grande banquete, vai ser tudo preparado. E naquela época, vai ser tudo preparado, se preparava mesmo do começo ao fim. Quando estiver pronto, nós vamos chamar vocês. Nós não estamos falando de dias, nós estamos falando de uma expectativa de algo que vai acontecer no mesmo dia. E quando o banquete estava pronto e mandou a notícia para os convidados, eles começam a dar desculpas. Jesus relaciona 3 desculpas. O primeiro diz, comprei um campo, não posso ir. O segundo diz, comprei 5 juntas de bois e tenho que experimentá-las, não posso ir. O terceiro, na verdade, diz, casei-me, portanto não posso ir. Se você for examinar cada uma das escusas, das desculpas, nenhuma delas é errada em si mesmo. Elas são boas, elas são legítimas. Na verdade, eu acho que a gente classificaria não só como não errada, como boa e legítima. Talvez para cada uma delas a gente poderia dizer resposta de oração, bênção de Deus, cumprimento de promessa. Nunca vi alguém tratar a aquisição de uma propriedade como problema. Pastor, ora comigo, a coisa está feia, comprei uma casa própria. Hã? Ninguém vai tratar isso como problema, irmão. O cara chega, glória a Deus, pastor. Deus ouviu minhas orações. Bênção de Deus, cumprimento de promessa. Além de não ser errado e ser algo bom e legítimo, a maioria de nós ainda vai olhar, bênção do Senhor. O segundo diz, comprei 5 juntas de bois. A gente às vezes não mensura isso porque o contexto cultural é diferente. Naquela época, a subsistência dependia de cada um arar a própria terra onde morava. Eles não tinham comida pronta sendo vendida o tempo todo como a gente faz hoje. A maioria tinha que, no seu quintal, plantar alguma coisa, colher aquilo, preparar a sua própria comida. Esse era o contexto. Hoje em dia, quando a gente fala de agricultores, nós estamos falando de um pequeno percentual da população, que tem grandes campos de plantio para abastecer todo mundo que não planta. E a gente é feliz que eles continuam plantando para ter comida para a gente. A maioria de nós não produz isso. A gente trabalha para ter o dinheiro para comprar de quem produz. Então nós perdemos a noção. Agora, o camarada na época ter 5 juntas de bois, 10 bois a mais, para ajudar a colher, significava o quê? Um aumento na produtividade. Aumento na produtividade significava também aumento nos ganhos. Você consegue imaginar alguém chegando e dizer, cara, ora por mim, coisa terrível, meus ganhos esse mês triplicaram. O cara aumentou a produtividade, está tendo retorno com isso? Empolgação, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Você não vai achar algo ruim naquilo. A terceira desculpa, então, nem se fala. Essa não dá para criticar, porque é a ideia de Deus. O cara diz, casei-me. Criação de Deus. Não dá para olhar e dizer, cara, você errou ao escolher casar. Alguns erram com quem escolhe. Mas não é a escolha de entrar no casamento em si que seja errado. Agora, o problema não é se as coisas são certas ou erradas. O problema é que coisas boas, legítimas, certas, elas podem ocupar um lugar errado. Então, comprar uma propriedade não é ruim, mas se isso se torna desculpa para você deixar de viver a essência pela qual você existe e recusar atender o chamado de Deus, então essa coisa que não é ruim ocupou um lugar errado. Aumentar a produtividade não é ruim, mas quando isso começa a te distrair do verdadeiro motivo e propósito pelo qual você existe, então ocupou um lugar errado. Até o casamento, Paulo escreve aos Coríntios e fala de um solteiro que pode se dedicar desimpedidamente ao Senhor, enquanto o marido e a mulher não tem que agradar o outro. Ele não está revogando, dizendo, ó, Deus mudou de ideia, esse negócio do casamento não funcionou, deixa quieto, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, até aquilo que Deus deu, se você usar de forma errada, vai te atrapalhar no propósito para o qual Ele te criou.
Então a questão não é se as coisas são certas, é o lugar que elas estão ocupando na nossa vida. É o valor que nós estamos dando a elas em comparação ao valor que deveríamos dar ao Senhor. E, gente, distração é algo que anda de forma sorrateira. A maior parte do tempo a gente não percebe. Esse fevereiro de 2008, 10 anos atrás, naquela salinha, enquanto o Senhor me corrigia e falava essas coisas comigo, Ele me chamou a atenção de algo. Ele me disse, no ano passado, você me trocou por aquele filme. Quando ele falou isso, irmão, doeu. Eu falei, golpe baixo esse. Já me arrependi, o Senhor já me perdoou, o Senhor não deveria tocar no assunto. Ainda preguei para Deus. Já pregou para Deus? Eu já dei sermão em Deus às vezes. Falei, a tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra. Lá no livro de Miqueias, o Senhor diz que lança eles na profundeza do mar. Se juntar os dois textos, deve ter algum mar do esquecimento. Falei, eu me arrependi, o Senhor não devia estar me cobrando disso. Agora, para você entender, deixa eu contar a história. Então, a gente está indo e vindo de 10 anos atrás, agora vamos para 11 anos atrás. Fevereiro de 2007. Começamos o ano com um evento de avivamento, tipo o sobrenatural do carnaval. O evento era quinta, sexta e sábado. Na quinta preguei eu, sexta e sábado convidei um outro amigo que veio e nos abençoou muito. Na sexta, Deus já usou ele assim de uma forma singular. E nós tivemos uma noite muito especial, tremenda. No final eu estava tão empolgado, falei, velho, você abençoou tanto meu povo. Foi hoje o que desejar a sua alma. Pode escolher o restaurante que você quiser. Não importa o que, não importa o preço. Eu vou te dar a melhor janta. Ele falou, quer mesmo me agradar, gordinho? Do que eu lembro a conversa do jeito que aconteceu na época. Falei, quero. Ele falou, esquece a comida. Nós comemos algo rápido, simples e barato. Mas quer me agradar? Eu estou doido para assistir um filme. Falei, cara, eu estou vários dias na estrada, correndo, um batidão, não paro, não tem tempo para relaxar. Mas ele falou, você sabe o que é viajar. Eu não quero assistir o filme sozinho. Eu queria companhia. Você não viu um filme? Eu falei, vejo. Era na época em que a afinada locadora ainda existia. E nós passamos numa dessas locadoras, ficava aberta até mais tarde. Reservamos, peguei, aluguei o vídeo, fomos comer. Enquanto comia, tomei uma decisão. Marciano estava com a gente, falei, cara, nós vamos assistir o filme na sua casa. Sua televisão é melhor, você tem um surround melhor. Nós vamos baixar, o time está grande, nós vamos baixar todo mundo para lá. E descemos lá para o sítio cercado. Quando nós chegamos, estava todo mundo se acomodando na sala, esse pastor que já tinha estado na casa onde o Marciano morava na época, falou para os meninos da banda, louvor, estava com ele, falou, vocês já conhecem a sala de oração que ele tem aqui? O Marciano fez uma sala de oração naquela casa que era assim, espetacular. Eles, não, Marciano falou, então mostra para vocês, já foi todo mundo levantado. Eu falei, ninguém vai a lugar nenhum. Eu falei, nós viemos aqui para ver filme. Pensa numa coisa que eu tenho vergonha, gente. Qualquer crente falando isso era feio, mas o pastor de vocês falando isso. Mas não parou aí. Eu falei, se nós entrarmos naquela sala, vocês sabem o que é que vai acontecer. Nós vamos começar a orar, não vamos parar, não saímos mais de lá e não vamos ver o filme. Eu não percebi, irmão. Não é que eu não percebi que eu falei. Eu lembro que eu falei. Eu não percebi o que eu fiz. A turma na hora voltou, quem já estava saindo voltou, sentou e assistimos o filme. Agora pensa na desgraça do filme ruim. Ruim! Com muito esforço, o nível de produção de Hollywood, um 3.8, de 1 a 10. Só que eu sou parte de uma geração, a nova geração Netflix, você começa a assistir, não gostou, eles param. A nova geração não era assim, você dizia, eu fui lá na locadora. Eu gastei tempo para ir lá, tempo para escolher o filme, eu paguei. Então, você insistia. Então, às vezes, você dizia assim, vai melhorar. Mas não melhorava, só piorava. Várias vezes, um parava e dizia, gente, esse lugar não vai nenhum, vamos parar. E o outro dizia, não. Se não melhorar, pelo menos vai despiorar. Aí o negócio já estava no meio, a gente passando raiva, alguém disse, nós pagamos, tá ok. É a geração que ia até o fim. Irmão, e o negócio surpreendentemente foi ficando cada vez pior, e acabou. E quando acabou, a gente estava com a raiva do filme, raiva do tempo perdido. Só a má mordomia do tempo já era um problema. Mas o filme, além de ser uma péssima produção, tinha um linguajar baixo, cenas pesadas. A verdade, quando terminou, a gente tinha saído daquele culto glorioso. Se flagrou, todo mundo que foi cheio descobriu que tinha um vazamento. A gente estava todo mundo vazio. O cara falou, irmão, além do filme não prestar, eu perdi tudo aquilo que tive. Eu também. Ali mesmo a gente ficou em pé. E a gente teve uma assembleia solene de arrependimento. A gente orou.
pediu perdão para Deus. Eu acho que eu estava com o sentimento de culpa pior, porque eu ficava lembrando, ninguém vai a lugar nenhum. Quer dizer, foi mal. Esse dia, 1 ano depois, o Espírito Santo falou, você me trocou, quando ele estava falando de distração. Você me trocou por aquele filme. E eu me defendi. Eu falei, não vale, eu já me arrependi. E ele me falou, 1 ano depois só, ele falou, você só se arrependeu porque o filme foi ruim. Diz, se fosse bom, você nem tinha percebido. E diz, na verdade, não foi a única vez que você me trocou. A questão é que nas outras você nem percebeu que fez a troca. Irmão, não estou falando contra entretenimento. Não estou dizendo que você não possa ver filme ou seriado. Embora acredito que a nova geração teve muita dificuldade de entender declarações de homens de Deus como Leonard Ravenhill. E dizia que o entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria. Muitas vezes eu e você estamos tentando preencher alguma coisa que não será preenchida no entretenimento. E repito, não estou falando contra ele. Mas nós somos parte de uma geração, que é a geração do entretenimento, que não desliga. O nosso problema, querido, não é que as igrejas não estão cheias. Na verdade, as igrejas no Brasil nunca antes estiveram tão cheias. E como um amigo meu disse que o Senhor falou com ele, nunca antes as igrejas estiveram tão cheias de tanta gente vazia. Algo precisa mudar e eu e você precisamos acordar. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. O que mais me constrangeu naquele dia, eu reagindo diante de Deus há 10 anos atrás, dizendo, se não está bom, quando é que vai estar bom para você? E o Espírito Santo falando comigo, eu não quero colocar pressão sobre você. Eu quero que você entenda o quanto eu te amo, o quanto eu quero a comunhão com você. Se você der mais de você a mim, significa que você também terá mais de mim. Se Deus permitir, o mês que vem eu quero falar dessa reciprocidade aqui. E a forma tão amorosa como Deus falou me constrangeu. Como diz alguém, me quebrou as pernas. Aquele dia eu tive um vislumbre, uma pequena revelação do amor e do interesse de Deus no nosso relacionamento. E de vez em quando eu lembro do que aconteceu naquela sala, isso ainda mexe comigo 10 anos depois. Eu não vim aqui tentar te oprimir da mesma forma como eu senti aquele dia que não era isso que o Senhor queria. Eu quero te ajudar a entender uma coisa e nós vamos terminar com o último texto na Bíblia. Vamos comigo para Lucas capítulo 10. Versículos 38 ao 42. O texto diz, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Sua versão diz agitava, a NVI diz estava ocupado com muito serviço. Essa palavra traduzida na versão atualizada de Almeida como agitava, ou na NVI como muito ocupado. Em muitas versões, principalmente as versões no inglês, ela aparece como distraía-se, ou estava distraído. A palavra usada no original grego é a palavra perispal. Ela significa separar, afastar, distrair, sentido primário. O sentido secundário ou de metáfora é entrar no estado de estresse mental, estar distraído. Ao mesmo tempo que fala de estar super ocupado, bastante atarefado, a ênfase também está na distração. Fala não só de alguém que está ocupado com algo, mas está ocupado com algo a ponto de não poder se ocupar com a outra coisa. Então o texto diz, Marta distraía-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Qual a indignação de Marta? E a gente costuma jogar pedra em Marta, mas irmão, eu entendo Marta. Se você receber Jesus encarnado, carne e osso, na sua casa, você oferecer qualquer coisa para ele? Eu fico imaginando a preocupação de receber bem o Senhor. Quando Kelly e eu éramos ainda recém-casados, o desafio dela era enorme. Ela estava terminando a faculdade, ela estudava de manhã, trabalhava à tarde para me ajudar a manter a casa e me acompanhava nas coisas do ministério à noite. Eu falei, amor, não é justo você desdobrar dessa forma. Para me ajudar, eu tenho que te ajudar também. Então, assumi com ela o desafio de ajudá-la em tarefas de casa. Só fiz um acordo pré-nupcial, nunca vou passar roupa.
e quebrei o pacto, irmão. Devo ter passado 10 ou 12 camisas em 20 anos. Situações de emergência. Mas eu quero te ajudar. Eu lembro de um dia que eu cheguei um pouco mais cedo do escritório da igreja. E pensei, vou adiantar as coisas do almoço. Eu estava pensando, ela ligou em casa. A gente não tinha celular. Ela liga da faculdade. Um telefone público. Chama no telefone de casa. E ela diz, olha, eu esqueci de tirar uma coisa que está no freezer. Se você puder fazer isso. Ela diz, ainda bem que você está aí. Se puder fazer isso, vai adiantando para quando eu chegar, conseguir, porque era pouco tempo para fazer o almoço. Falei, moço, está por fora, não vou tirar nada do freezer. Hoje quem faz o almoço sou eu. Ela, uau! E o que temos para o cardápio? Irmão, já tinha separado um miojo, uma lata de sardinha, que ia dar uma melhorada no negócio. Mas eu acho que eu me empolguei. E eu falei para ela, massa com peixe. Ela no telefone, uau! Eu pensei, ela sabe o marido que tem. Não estamos falando do Masterchef. Mas desligou o telefone. Depois comecei a pensar, falei, a expectativa vai subir e vai colidir com a realidade. Mas não tinha mais como ligar de volta. Aí eu estou preparando a massa com peixe, só imaginando o que é que está passando na cabeça dela, o que é que ela vem esperando, o que é que ela vai encontrar. E eu falei, meu Deus, como é que eu saio dessa agora? E aí, para tentar aplacar o impacto da chegada, peguei lembro até hoje, umas fatiazinhas de mussarela, cobri o macarrão que eu tinha feito, dei uma aquecidinha para dar aquela amolecida. Peguei um ketchup, desenhei um coraçãozinho bem bonito. Aí quando ela entrou, ela olhou, ah, que lindo, mas dá para ver a decepção, João. Por que eu estou contando isso? Irmão, se Jesus fosse comer na minha casa, é nunca que eu ia dar massa com peixe para ele. Acho que nem colocando a mussarela com o ketchup em cima, enfeitando, eu teria coragem. Eu entendo, Marta. Agora, conhecendo um pouco da dinâmica de funcionamento das famílias, conhecendo um pouco da psicologia do funcionamento familiar, eu imagino que antes de Marta chegar desabafando com Jesus, o Senhor não se importa que eu estou trabalhando sozinho, manda minha irmã me ajudar. Irmão, quando a coisa chega nesse ponto, de dizer, diz para ela ajudar, e ela está na frente de Maria, quando chega ao ponto de falar com alguém da família, como se ela não estivesse presente, a coisa está feia. Eu lembro de uma visita que eu fiz, a família da igreja me convidou para almoçar, estamos lá. Terminou o almoço. Nós estamos saindo, o dono da casa está me acompanhando até o portão, falei para ele no caminho do portão, falei, essa semana eu quero um gabinete com você, nós vamos ter a conversa. Ele falou, tudo bem, a respeito do quê? Eu falei, a respeito do estado do seu casamento. Deus mostrou para você. Eu falei, não, irmão, você mostrou, você não conseguiu esconder. Ô pastor, a gente lutou tanto para esconder, o que eu fiz de errado? Eu falei, irmão, você fala com a sua mulher, mandando recado pelo seu filho na nossa frente. Menino, diz para sua mãe, o pior é que a mulher ainda respondia. Menino, diz para o seu pai. Eu falei, vocês estão na frente um do outro, conversa essa que diz para sua mãe, diz para o seu pai. Eu falei, eu nem percebi. Eu falei, eu percebi. E aí Marta chega e diz para Jesus, diz para minha irmã, a irmã está ali na frente de Jesus. Imagina, para chegar nesse ponto, ela deve ter antes... A Bíblia não diz isso, aqui é a minha imaginação santificada pelo Espírito Santo. Imagina ela passando, às vezes, atrás de Jesus, dando sinal para Maria. Vem me ajudar, vem me ajudar. Imagina Maria. Sei de nada. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E aí lá vai a Marta indignada, porque ela pensa, o Senhor não se importa. Tipo, minha irmã, eu sei muito bem que é essa criatura, mas o Senhor... Sua retidão, sua coerência, sua sensatez tem que entrar em funcionamento. Manda ela me ajudar. Eu estou trabalhando sozinho. Uma motivação de Marta era ruim? Não. Por que ela estava trabalhando? Para agradar Jesus, para oferecer o melhor para ele. Agora, olha a resposta de Jesus. Primeiro, Marta não sabia disso, mas por 7 vezes na Bíblia, Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguido. Só dele fala assim, Marta, Marta. Se ela já soubesse disso, já ia gelar a espinha. Porque nas 7 vezes que ele chama alguém 2 vezes pelo nome, tem uma crise. Ouvi há muitos anos atrás isso do pastor Francisco, a mensagem às 7 crises do obreiro. Aí ele diz, Marta, dá uma olhadinha comigo, versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus está dizendo, no final das contas, ou como diria a geração dos meus pais, no frigir dos ovos. No final das contas, ele está dizendo, tem pouca coisa necessária, mas uma que realmente conta.
Mas o Criador está dando essa dica. Só falta dizer, hashtag fica a dica, galera. Diz, tem uma coisa que realmente importa. Aí ele diz, Maria escolheu a boa parte. O que é que Jesus está dizendo? O que realmente importa foi o que sua irmã escolheu. Aí Jesus vira para Marta e diz, e esta não lhe será tirada. Sabe o que está dizendo? É ruim que eu vou deixar você arrancar sua irmã daqui. Mas não é para me agradar, sim. Se você quer me agradar, me dê o que eu mais espero de vocês. Me dê comunhão, me dê relacionamento. Sente para ter tempo comigo. Irmão, não estou falando de viver uma vagabundagem espiritual onde você só fica sentado lá. Esse episódio vem logo depois da parábola do bom samaritano. A gente tem que ajudar as pessoas. Então não é nem só trabalhar fazendo pelos outros e nem só ficar com ele. Existe uma combinação equilibrada. Ele está dizendo uma só coisa realmente importa. Irmão, se isso é o que realmente importa, por que não é tão importante na minha e na sua vida? Você pode definir o que é importante para alguém pela maneira como ele usa e administra o tempo. Como que Deus é importante para mim e para você, a gente não arruma tempo para ele? Apesar de gastar tempo com um monte de coisa que não presta. Como que a gente não dá tempo para ele? Como que a gente não honra ele, colocando ele no mais alto lugar de respeito, de admiração, de fascinação e de disposição de agradá-lo? Como que nós não chegamos, a maioria de nós os crentes, nesse lugar, dizer como Paulo, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira, o ministério que eu recebi dele. Ele está dizendo, minha vida é agradá-lo. Ele está num lugar tão importante, não importa se eu vou ser preso, não importa se eu vou apanhar, o que eu quero é agradá-lo. Quando você entra num lugar onde ele realmente importa, as outras coisas começam progressivamente a perder a sua importância, por causa da fascinação por quem ele é. Até que nada mais importe é chegar a um lugar onde você não apenas melhorou a performance, onde você não apenas descobriu o propósito da sua existência, mas onde você aprendeu a lidar com o inimigo chamado distração. Porque isso vai tentar nos enredar o tempo todo. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Continua na próxima semana, se Deus permitir. Talvez eu não use o termo ou a palavra distração. Talvez dê uma outra roupagem, use uma outra terminologia. Mas nós vamos explorar um pouquinho mais ou como essas coisas nos atrapalham. Hoje eu só quero definir que existe necessidade de conserto, existe necessidade de ajuda, de ajuste, e eu quero terminar te chamando a rever. Com rever eu quero dizer um autoexame. Eu quero que você repense pelo menos 3 coisas. E a gente arremata com isso. Primeiro, qual a motivação da sua busca? Quando Paulo diz o que para mim era lucro, virou perda, ele não está dizendo, eu arrependi de nascer, vamos mudar, interpretar o que ele falou, né? De nascer num lar cristão. Ele não está dizendo, eu acho ruim que eu fui circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo, o tanto que eu valorizava essa performance toda, eu já não valorizo mais. Não era a coisa em si, era a valorização da performance. A minha pergunta a você, qual é a motivação da busca? Eu me lembro de um dia que o Senhor me confrontou. Eu entrei no quarto da casa dos meus pais, o quarto que eu usava quando era solteiro, e gastava horas em oração todo dia. E me bateu uma saudade do tempo com Deus naquele lugar, eu estava emocionado. E o Senhor falou comigo, por que é que você já não gasta esse tempo que você gastava antes? Eu falei, eu casei, tive filho, o ministério cresceu. O Senhor me disse, essa é a desculpa que você usa, não é o verdadeiro motivo. E diz, o que te fez entrar nesse quarto não era mero e simplesmente os encontros que você tinha comigo. Foi porque te convenceram que esse era o preço necessário para chegar ao lugar de realização ministerial que você queria. Você queria o sobrenatural, você queria os dons, você queria as manifestações, você se enterrou aí horas todos os dias. Mas quando você alcançou aquilo que você realmente estava buscando, o quarto já não era mais tão necessário ou tão atraente. Porque você não estava apenas me buscando, você estava buscando aquilo que eu queria fazer, ou que você queria que eu fizesse. Muitas vezes a minha e a sua motivação até na busca já está descompensada. Talvez não é a performance pela performance, mas às vezes não é o meu resultado, é o resultado de Deus. E a gente tem que pensar isso. Porque até que nada mais importa é ser atraído pura e simplesmente por Ele. A segunda coisa que eu quero que você repense,
Qual o nível de importância que, de fato, você dá a Deus na sua vida? Quando eu digo de fato, porque é fácil a gente na teoria falar, Deus é o que eu tenho de mais importante. Como é que você não arruma tempo para Ele? Por que você não obedece a Ele? Por que a sua relação com Ele não é melhor se Ele é o mais importante? Então, de fato, qual o lugar que hoje Ele ocupa? A gente tem que repensar nisso. Terceira e última coisa. O quanto você tem se deixado enredar pelas distrações. Repito, não estou dizendo que você não tenha direito de entretenimento. Mas a questão é, no dia a dia, o que nos enreda a ponto de aquele que é mais importante ser só quase tão importante quanto as outras coisas e não ter tanta distinção. Não é o tipo de coisa que eu espero que termine aqui agora. Nós vamos orar. Eu creio que Deus quer fazer algo no meu e no seu coração. Mas eu espero que não termine aqui agora. Eu espero que você não apenas adquira o livro. Eu espero que você estude, leia, medite, rumine, avalie. Questione na sua vida como estão essas coisas. Eu gostaria que o nosso tempo de oração agora fosse, antes de mais nada, você não apenas se examinando, mas se permitindo também ter o exame do alto. Além do autoexame, tem o exame do alto. No Salmo 139, 23, 24, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Tem coisas que a gente não enxerga, até que Deus mostre. Mas para que Deus mostre, a gente tem que se expor, a gente tem que se fazer vulnerável a Ele e a ação dEle. Então coloca a sua vida diante de Deus. Eu quero que você ore por alguns instantes. Talvez você precise se arrepender de determinadas distrações. Talvez você precise se arrepender porque ele ainda não é tão importante quanto deveria ser na sua vida. Mas o mais importante é que você entenda que não está colocando sobre você um peso de culpa ou condenação. Antes de você fazer essa oração, eu quero citar uma frase que eu li em algum lugar e que me chamou muito a atenção, me fez repensar. William Ing, não sei se é Ing ou Indy que pronuncia o nome dele, disse: gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Eu acho que a mudança começa não só em olhar para dentro do coração, mas em reprogramar a maneira como eu e você vivemos. Deus não é uma pessoa para você ter apenas um breve e rápido encontro num culto de domingo ou numa reunião de célula. É alguém com quem você se envolve todos os dias. E à medida que você se aprofunda, não apenas na performance, mas na entrega de coração, você vai descobrir que não é só Deus que conseguiu mais de você. Você vai descobrir que você começa a desfrutar muito mais de Deus. Pai, a Tua palavra foi anunciada. E nós realmente precisamos de uma obra sobrenatural do Teu Espírito vivificando, aplicando a Tua palavra no íntimo de cada um de nós. E nós oramos que isso não termine aqui agora, junto com a reunião. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou, a boa obra que o Senhor começou, seja aperfeiçoada, que ela continue. Que o Senhor encontre em nós espaço e resposta, para que haja alinhamento, para que haja ajuste, para que haja conserto. Mas o mais importante, Senhor, que não haja apenas uma tentativa e um mero esforço de Te colocar nesse lugar. Que os nossos olhos se abram, a ponto de entrar nesse lugar de descoberta, de fascinação. E que a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus realmente o coloque no lugar de maior importância, a ponto de mais nada ser tão importante. Nós queremos nos arrepender diante de Ti, Senhor. Porque muitas vezes até dizemos que estamos Te amando, mas não fazemos de todo o coração. Muitas vezes estamos Te buscando, mas não de todo o coração. Muitas vezes Te honramos com os lábios, mas o coração ainda está longe. E nós não queremos apenas ser uma igreja de alta performance e baixa paixão. Nós não queremos apenas ser religiosos que não conectam de verdade contigo. Senhor, nós agradecemos o Teu amor, esse amor insistente, persistente, que faz com que o Senhor continue lutando para que esse relacionamento seja tudo que o Senhor sonhou. Que Te leva a ser paciente, misericordioso com cada um de nós e continuar insistindo. Nós Te somos gratos.
Nós oramos que venham dias de descoberta, que venham dias de percepção do Senhor e da sua presença, que possamos entrar naquele lugar de revelação, que produz o fascínio, a atração e que mantém longe a distração. Vem sobre nós, vem sobre nós.